Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém? Queridos, o tema dessa festividade é Levante-se, o tempo é agora, baseado no livro de Josué, um livro que fala de recomeço, um livro que fala de conquistas, um livro que fala de promessas. Mas a Bíblia vai mencionar Josué a primeira vez no livro de Êxodo, no seu capítulo 17. Quando ele nasce, a sua família de origem não lhe dá o nome de Josué, lhe dá o nome de Oséias. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, que também era profeta, vai dar a ele o nome de Josué. Josué é filho de Num, da tribo de Efraim. Falamos aqui ontem das tribos de Efraim. E ele vem para fazer a diferença naquele tempo. Moisés, até então, que era legislador e profeta e também libertador, levantado por Deus para tirar o povo ali do Egito depois de 400 anos, debaixo do jugo de Faraó, debaixo da escravidão. Josué nasceu ali. Josué nasceu em um ambiente de escravidão. Josué não nasceu livre. Josué nasceu escravo. Josué não nasceu decidindo o que queria fazer ou o que ele queria ser. Mas ele cresceu debaixo de um ambiente de muita opressão. Ele via os seus compatriotas sendo açoitados. E ele presenciou, ele fez parte ocular da história, quando Deus levanta Moisés e vai até o faraó e diz assim: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. Mas a Bíblia diz que Deus também endureceu o coração de Faraó para que a glória dele fosse manifestada através de sinais. Então Josué, ele presenciou as 10 pragas do Egito. Ele presenciou quando os primogênitos do Egito foram mortos, inclusive o filho de Faraó. Ele presenciou em cada praga que acontecia no Egito, a mão de Deus protegia os hebreus. Ele presenciou, não de ouvir falar, mas ele testificou, ele e o seu povo e a sua casa, que quando Deus decide libertar o seu povo, não tenha ninguém que possa impedir na terra. Então Josué, desde o seu nascimento, o lugar que ele nasceu, já foi um lugar profético da parte de Deus. E eu quero começar adiantando, te dizendo algo. Às vezes, jovens, o seu lugar de origem para você é uma incógnita, né? Às vezes não veio de uma linhagem
tão agradável para você, segundo a sua ótica, segundo a sua opinião ou a de alguém. Mas o lugar que nós nascemos, o nosso lugar de origem, não tem poder nem de cancelar, nem de anular o projeto de Deus na nossa vida. Por mais que você tenha escutado da parte de alguém que não foi planejado, que não foi desejado, que aconteceu, ninguém acontece. Na sapiência de Deus, na onisciência de Deus, na eternidade perfeita de Deus, havia já uma história escrita para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E por mais que na sua origem foi um ambiente, como eu falei, de Josué, de opressão, de jugo, de escravidão, de tantos danos, tantas percas, isso não importa. O Senhor diz assim para você nessa noite: o lugar da sua origem já começa sendo o seu treinamento. Josué já estava sendo treinado sem saber o que é que ele estava aprendendo. Ele estava aprendendo que por maiores que fossem as dificuldades no Egito, ele presenciou Deus levantar alguém que tivesse fé e que estivesse disposto a viver aquilo que ninguém viveu, ser usado por Deus para libertar o seu povo. Quando o povo sai, ele vai presenciar o Mar Vermelho. Ele vai presenciar a travessia do seu povo, passando a pés enxutos no Mar Vermelho. Ele vai presenciar o mar engolir o exército de Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Esse era Josué. E depois que estão do outro lado, ainda jovem, a maioria dos estudiosos dizem que Josué devia mais ou menos ter uma idade aproximadamente de 40 anos, quando saiu do Egito na caravana com Moisés. A Bíblia nos reporta, o número 40, ele representa o período de uma geração. O tempo da preparação de Josué dentro do Egito foi crucial para a nova fase que ele viveria. E o Senhor agora vai começar a dizer a Moisés: olha, Moisés percebe que ele está envelhecendo, vai morrer. Deus já havia falado com Moisés que ele não entraria na terra prometida. E primeiro começa dizendo a Moisés que Josué seria o seu sucessor. Para libertar o povo, Deus levantou um legislador e um profeta. Mas para entrar na terra prometida, Deus vai levantar um general. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Tem tempo que Deus levanta legisladores, mas o tempo agora é de Deus levantar generais com espadas. Todas as vezes na história que Deus levanta um guerreiro, um general, é Deus antecipando e preparando o seu povo para dizer: a promessa está diante de vós, avançai e conquistai a terra prometida. O profeta veio, profetizou, o legislador veio, Deus entregou as leis a Moisés. Josué estava lá. A Bíblia diz que Moisés coloca Josué como seu assistente pessoal. A Bíblia vai dizer em Êxodo também que Josué, quando Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que Josué não se afastava da tenda. Porque por mais que ele tivesse aptidões militares, que ele aprendeu lá no Egito, a manusear a espada, lança, escudo, arco, todos esses instrumentos de guerra, Josué aprendeu a manusear, não foi depois da travessia, foi lá no Egito. Ele já saiu de lá como general, um porte de general. Ele tinha aptidões militares, mas mesmo assim, Josué entendia que a sua capacidade humana, sem a presença de Deus, não valeria de nada. Josué entendeu o seu chamado e se preparou para aquilo que Deus o capacitou para ser. Porque aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer.
Agora, aquilo que é para Deus fazer, não se preocupe, porque Ele irá realizar. Josué, ele entendeu que ele era general, que ele precisava manusear muito bem a espada, e não somente isso, ele também, Deus lhe deu um espírito de liderança, de governo. E quem eles ama? Forjou Josué como líder? O próprio Moisés. Após Moisés saber que não entraria, ele vai de forma pública trazer Josué para a porta da tenda, e ele vai honrar Josué, delegando e dizendo: Josué é o escolhido de Deus, será o meu sucessor e levará vocês à terra prometida. Mas da mesma maneira, perceba uma coisa, da mesma maneira que ele honra a liderança e o chamado de Josué publicamente, para todo o povo hebreu, Moisés também exorta Josué publicamente. Porque o primeiro teste na liderança de alguém que é líder chamado por Deus, é da mesma maneira que ele tem facilidade para receber os elogios, ele também precisa aceitar as críticas, as correções, as cobranças. Então Moisés primeiro diz assim: olha, deixa eu honrar ele aqui, ele é meu sucessor. Mas depois ele diz assim: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esse bom ânimo aqui não é ser animosamente, não é ser efusiasta, não é isso. Esse ânimo aqui fala de mente e de alma. Você vai ter que muitas das vezes, Josué, fazer um esforço descomunal. Você vai ter que liderar, governar com vontade ou sem vontade. Ir para a guerra com vontade ou sem vontade. Era Moisés dizendo: assim como você não se afastava da tenda enquanto eu estou vivo, mesmo quando eu for, não se afaste do lugar da presença de Deus. Esse é o segredo para aquele que Deus levanta para marcar a sua geração. Não se afaste do lugar da tenda, porque na tenda, além de ter a presença de Deus, Deus também revela os seus mistérios para aqueles que têm intimidade com Ele. Josué recebe a repreensão. A primeira vez Deus fala com Moisés, mas a Bíblia diz, nós lemos aqui, vocês estão lendo todos os dias, que Deus toma Moisés. E tem um detalhe: além de Josué ter aptidões militares, ser honrado por Moisés, todo esse processo, irmãos, que ele viveu como assistente de Moisés, ele foi forjado ali, no dia a dia. Quando ele foi enviado na turma, dos 12 espias, a Bíblia diz que 10 traz um relatório negativo. 10 traz um relatório baseado naquilo que está diante dos seus olhos. 10 vão dizer assim: e éramos como gafanhotos. Porque o medo, a primeira coisa que o medo faz com a gente é desvirtuar a nossa identidade de filho. O medo rouba de nós a capacidade de crer e de confiar. Então era mais da maioria, a maioria seria 6, era mais da maioria. 10 vem para Moisés e diz assim: olha, são gigantes, são grandes, é intransponível entrar naquela terra. Tem uvas, tem frutos, tem. Mas os homens daquela terra, perto deles somos como gafanhotos, somos pequenos. Quem somos nós? Mas Josué, a Bíblia diz que ele vai dar um relatório diferente. E ele vai dizer assim: tem gigantes? Tem. Mas ele diz assim: subamos animosamente, porque ainda que sejam gigantes lá, Deus não está com eles, Deus está conosco. E com base em que Josué fala isso? Dá esse relatório. Porque ele aprendeu ao lado
do seu tutor, do seu mentor, do seu líder, Moisés, que dificuldades na mão de Deus é matéria-prima para realizar milagres. Arabacanderebia sobre récia. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: esse nível de dificuldade que você não consegue administrar, que você não entende, Deus está dizendo: na sua mão é dificuldade, na minha mão é a oportunidade para manifestar o milagre na tua vida. Josué já era experimentado em milagres. Contei aqui resumidamente a trajetória dele saindo do Egito. Mas aqueles 10 se esqueceram. Aqueles 10 também viveram o que Josué viveu. Mas o que acontece é que a gente esquece às vezes daquilo que Deus já fez na nossa história. Nos esquecemos às vezes quantos livramentos Deus já nos deu, quantas portas Deus já abriu, quantas curas já recebemos. E nessa noite Deus manda lembrar para alguém: para de maximizar esse momento agora e começa a se lembrar que a minha mão tem te acompanhado desde o dia do teu nascimento. Comece a se lembrar da Arabacomanderécia. Mas Elisama, os gigantes são maiores, podem ser maiores, mas contigo está o general que nunca perdeu batalha. Contigo está a mão forte de Deus. Contigo está aquele que não perde batalhas. Josué disse: subamos animosamente, porque ele já recebeu uma ordem lá de trás. E para conquistar, o crente foi chamado para conquistar. Para conquistar, você precisa se levantar. Para conquistar, você precisa se posicionar. Para conquistar, você precisa ter ânimo, coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir mesmo com medo. Vai com medo mesmo, mas vai. Diga para o irmão que está do seu lado: vai com medo mesmo, mas vai, porque o resultado será de vitória. Deus não tem prazer com os covardes. 32 mil estavam com Gideão. Deus faz o teste com eles. Deus disse: Gideão, diga aos covardes que voltem. Porque já foi cantado aqui. Por que, Elisama? O medo paralisa. Covardes não podem entrar em campo de batalha, porque compromete toda a estratégia de guerra. Enquanto aqueles estão empunhando a espada, o covarde paralisa. E aí aquele que está lutando tem que se preocupar com aquele que está paralisado. Então nessa noite Deus está dizendo: tenha coragem, se arrisque, levante-se, se posicione. O tempo da conquista é agora. Não abra mão de viver as promessas de Deus em detrimento do medo. Não tenho coragem, Elisama, vai a si mesmo. Vá, porque você não precisa ter fé em você. Josué, ele decidiu se levantar. Não era por ele, mas ele conhecia aquele que levantou Moisés. Josué foi treinado em tudo ao lado de Moisés, principalmente a se submeter à liderança de Moisés. Moisés na sarça, Deus disse para ele: tira as sandálias. Em um ato simbólico de submissão, humilhação, obediência. Existia uma crença, um costume dentro do povo hebreu e em outras nações também, circunvizinhas, que quando o estrangeiro chegava na terra do outro, que tirava as sandálias, a mensagem era essa:
essa terra não é minha, essa terra já tem dono. Então eu tiro as minhas sandálias para aquele que é dono da terra. Quando Deus disse, Moisés, tira as sandálias, Deus estava dizendo, Moisés, eu tornei esse território santo, e o dono desse lugar sou eu. Deus vai começar a validar a chamada de Josué, dando-lhe também uma experiência. Ele chega em frente à cidade de Jericó e ele vê um homem com uma espada. E ele chega perto daquele homem e diz assim, tu estás conosco ou é contra nós? Até quando ele percebe que aquele homem é um anjo. E o anjo diz o que para Josué? Tira as tuas sandálias. A mesma experiência que Moisés viveu na sarça, Josué também estava vivendo. Era Deus dizendo para ele, o que eu fiz com Moisés foi grande, mas contigo e através de você farei coisas maiores e maiores. Josué recebe esse recado de Deus, que Deus já havia entregado a terra nas mãos deles. Mas Josué nunca, por mais influência que ele tinha como assistente de Moisés, nunca se atreveu a se levantar contra a autoridade de Moisés. E aqui vai um segredo para essa geração de hoje. Nunca quebre o princípio da autoridade que Deus constituiu. Deus não quebra princípios. Toda fonte de poder e autoridade emana de Deus. Falei aqui de autoridade de manhã. Autoridade é uma pessoa, autoridade é Deus. Deus delega autoridade. Mas ao mesmo tempo que toda fonte de autoridade vem de Deus, toda fonte de rebelião, insubordinação, insurgência vem de Lúcifer. Só existem essas duas fontes. Fonte de poder e autoridade vem de Deus. E a fonte de insubmissão vem da parte do diabo. E há um segredo para aqueles que permanecem em obediência à sua liderança. Josué em tudo foi testado. Em todas as áreas foi provado, mas saiu aprovado. Há um segredo para quem está debaixo de autoridade espiritual. Há um segredo e eu lhe mostro aqui. Quando Moisés morre, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel veio buscar o corpo de Moisés. Mas Satanás também veio disputar o corpo de Moisés, sim ou não? Satanás já era caído, um anjo caído. Mas quando o diabo também está ali disputando o corpo de Moisés, o anjo poderia ter dito assim, sai daqui, volta, solta, você é um anjo caído. Mas o arcanjo Miguel, há uma hierarquia no céu, ele disse assim, ó, o Senhor te repreenda. Porque o arcanjo Miguel vai usar o nome do Senhor. Porque na eternidade passada, quem era Lúcifer? Querubim. Querubim, depois de Deus, é uma das maiores patentes e hierarquia no céu. Na eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, ele era acima do arcanjo Miguel. Ele era autoridade sobre todos os anjos. Então quando ele vem pedir o corpo, Miguel não disse, sai no meu nome. Porque na eternidade passada, Lúcifer estava acima do arcanjo Miguel. Então acima dele, a maior autoridade era Deus. Por isso que ele diz, o Senhor te repreenda. Eu estou falando de uma autoridade caída. Eu estou falando de uma liderança que caiu. Satanás caiu. E mesmo assim, o anjo Miguel não ousou desafiá-lo. Aí eu trago para nós. Porque os demônios entendem e respeitam hierarquias, autoridades. Mas nós seres humanos temos dificuldade às vezes
de sermos submissos. E eu não me reporto apenas à autoridade pastoral. Todo aquele que exerce liderança sobre você, governo, a Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Não quebre esse princípio não, porque quando você se insubordina sobre alguém, você atrai maldição para a sua casa. Mas a autoridade que você se submete, ela traz bênçãos para você. Josué em tudo foi testado e provado. Mas aí o Senhor leva Moisés. E o povo agora lamenta por muitos dias, até porque Moisés até aqui foi o maior personagem que Israel conheceu, que o povo conheceu, o libertador. Eles amavam Moisés. Há uma vaga. Quem poderia preencher essa vaga? Quem poderia substituir Moisés? Até Josué estava lamentando. Mas o Senhor chega para Moisés e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. A história dele acabou. Se levanta, porque eu já te dei esse povo na tua mão. Se levanta, tem um Jordão na tua frente. Mas assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com ele, eu também serei contigo agora. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você hoje. Eu não sei qual é o Jordão que você precisa atravessar. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não temas aquilo que está diante dos teus olhos. Não temas aquilo que parece impossível. Deus está dizendo: se levanta nessa noite. Se levanta dessa situação. Se levanta disso que te limita. Se levanta do medo. Se levanta daquilo que te bloqueia. Deus está dizendo: eu já te dei. Você já é mais que vitorioso. Levanta e conquista. Você vai atravessar esse Jordão. Eu profetizo em nome de Jesus, debaixo da autoridade dos céus, que você não ficará paralisado diante do Rio Jordão, diante da dificuldade, mas o sobrenatural de Deus irá ao teu encontro. O sobrenatural de Deus irá sobre a tua vida, e você vai passar. Você vai passar, porque maior é a promessa que está sobre você. Tem pessoas aqui que estão nesse primeiro nível. Pessoas que abandonaram projetos e sonhos. Pessoas que Deus já entregou, já liberou. E o Senhor está dizendo assim: eu estou só esperando você se levantar, porque a terra já está diante dos teus olhos e ela mana leite e mel. Deus vai trazer um novo tempo para a tua casa e para a tua história neste lugar. Deus não te arrancou de um cenário de escravidão para você parar na metade do caminho. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: avança, avança. Não é tempo de ficar parado, mas avança. Para a liberdade, Cristo te conquistou. Não é tempo de ceder, não é tempo de parar, não é tempo de voltar. Não é tempo de recuar, mas a ordem de Deus é tempo da minha igreja avançar. Porque quem avança, as portas do inferno não podem prevalecer. E todo aquele que avança tem de Deus a direção e tem de Deus a autoridade. Josué agora recebe do próprio Deus. Deus fala diretamente com ele, mais uma vez: ser forte e corajoso.
Seja forte, escolha ser forte e corajoso, porque eu farei você atravessar este rio com este povo. Essa é a primeira fase, primeira etapa, a primeira conquista de Josué. Mas a promessa maior era a conquista da cidade. E eu aprendo aqui, porque vocês conhecem a história, algumas lições sobre a conquista de Jericó. A primeira delas é a seguinte: Deus sabe que é difícil, mas Deus quer te ver tentando. Deus não é indiferente com o grau de dificuldade, mas Ele te quer ver tentando. Porque existem promessas que para nós conquistarmos, Deus trabalhará de forma cooperativa. Deus poderia muito bem entregar a cidade assim, ó, de mão beijada na mão de Josué e o povo, mas não. Mesmo Deus sabendo que era difícil, Deus disse para eles assim: rodeiem a cidade, todo o povo, uma criança, idoso, adulto, jovem, mulher, todos, rodeiem a cidade uma vez por dia. Foram 13 voltas. Porque Deus não trabalha com ninguém parado. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não trabalha com ninguém parado. Ele quer que você caminhe. Mesmo que seja difícil, Deus quer te ver tentando. Porque Ele vai honrar o teu esforço. Eu quero te dizer nessa noite que tudo que você tem feito até aqui, todo sacrifício, todo investimento não é em vão no Senhor. Tudo que você vem tentando até aqui, Deus irá honrar o trabalho das suas mãos. Haverá recompensa da parte de Deus para o seu esforço aqui na terra. A segunda lição que eu aprendo com essa conquista é que o grito vai ficar para o final. Porque no silêncio, Deus trabalha. Enquanto a promessa não se materializou, Deus está dando aqui uma ordem de direção para alguém: trabalhe em silêncio. O grito fica para o final. Arabacanderebia sores. Duribicandarabaia socomanderebia raiaçou. Não se precipite em querer mostrar os 4 vezes que Deus está trabalhando, não. Porque silêncio para Deus significa movimento. Ele está em silêncio, mas o fato de estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando. Nessa noite Ele está dizendo: o grito fica para o final. Quando Neemias é chamado para reconstruir a cidade, levantar as portas e os muros de Jerusalém, eles já tinham recurso, eles já tinham dinheiro, eles já tinham material da construção, que eram madeiras, eles já tinham homens para trabalharem na construção, eles já tinham tudo, tinha cartas, enfim. Neemias poderia chegar lá, se fosse nos dias de hoje, né, com as redes sociais, Neemias poderia postar assim: gente, estou chegando para reconstruir. Hashtag fica a dica, está tudo certo. Poderia chegar lá fazendo alarme. Mas Deus deu uma direção para Neemias: vá em silêncio. Quero te falar uma coisa. Quem disse que nos recomeços com Deus tem que ter barulho? Os recomeços com Deus, todo recomeço com Deus, ele é de forma silenciosa. Neemias chega na cidade e não conta nada para ninguém. Ele tem tudo, irmãos, tudo para reconstruir. Mas ele chega em silêncio, faz uma análise da cidade,
levanta os pontos fracos, positivos, levanta tudo. E em silêncio ele começa a trabalhar. Em silêncio ele chama o povo. E está os amonitas, Tobias, Sambalates. Ninguém sabe de nada. Mas chega um momento que o trabalho das mãos deles chegou na metade. E quando chega na metade, desperta o interesse de alguém. Desperta a curiosidade de alguém. Quando o muro chegou na metade, incomodou. Se prepare, que mesmo quando Deus te levantar para construir em silêncio, mesmo em silêncio, quando o trabalho chegar na metade, pessoas irão se incomodar com o teu crescimento. Mas Elisama, eu não fiz alarde, eu não comuniquei, eu não gritei, mas o crescimento incomoda. Mas Deus manda dizer aqui nessa noite: ainda que alguém tente paralisar e parar e destruir aquilo que eu comecei, ninguém tira a minha mão, ninguém tira a minha mão. Essa obra vai crescer, esse trabalho vai crescer, porque é Deus quem está fazendo. Diga para o irmão que está do seu lado: trabalhe em silêncio. Pode ser melhor, trabalhe em silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. Outra lição que eu aprendo aqui, com a conquista de Jericó, é que não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. No mundo espiritual, Jericó já era uma realidade para Josué e o seu povo. Mas era necessário lutar para ter vitória. Nós fomos chamados, irmãos, como igreja, como soldados de Cristo. Nós temos o nosso quarto de guerra. É muito bonito ver a história de Davi, mas Davi tinha o seu quarto de guerra. Débora tinha seu quarto de guerra. E eu te pergunto nessa noite: você também tem seu quarto de guerra? Você tem as suas armas no seu quarto de guerra? Como está o seu secreto com Deus? Como está o seu tempo de oração com Deus? Ninguém pode ir para a luta despreparado. É a oração que nos prepara para a guerra. Eu aprendo aqui também com a conquista de Jericó, que os planos de Deus sempre darão certo. Repita comigo: os planos de Deus sempre darão certo. Sabe por quê? Porque a estratégia de Deus, ela é infalível. Mas a estratégia de Deus nem sempre, meu irmão, vai fazer sentido. A estratégia de Deus nem sempre será agradável e confortável. Você sabe o que é rodear uma vez por dia todo o povo em volta da cidade durante 13 dias? Que estratégia é essa? Calados. E você pensa que eles não ouviam crítica, não? Que eles não ouviam murmurações? Esse povo enlouqueceu. Rodear as muralhas todo dia, uma vez por dia, desde o sacerdote, a levita, a criança, a idoso. Mas a estratégia é de Deus. Deus fala com alguém aqui nessa noite: não tente entender a estratégia que Deus está te dando, obedeça. Não queira entender como Deus está trabalhando, obedeça. Mas estão criticando, mas estão perguntando, eu preciso entender. Deus está dizendo: os meus planos sempre dão certo, porque a minha estratégia é infalível. Obedeça, porque aquele que deu a estratégia já garantiu a sua vitória. Josué e o povo, eles já tinham a promessa da vitória. Então eles não estavam lutando pela vitória, eles já estavam em vitória. Há uma diferença. A Bíblia diz que nós já somos
já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: esse território Deus já te deu. Toma posse dessa terra. Anaia mandarabia sobre essa. Toma posse dessa herança. Toma posse, conquista. Ela já é sua. Não existe será. Será que é de Deus? Será que Deus vai fazer? Harabaia chocomanderebia sorehai. Bem verdade é que quando a obra começa a crescer, Deus vai mudar a estratégia, sabia disso? Porque quando a obra cresce, o nível de ameaça também aumenta. Quando o muro chegou na metade, a ameaça mudou. Não era só mais deboche. Não era só, olha, até uma raposinha se subir, derruba o muro, não. Agora houve de fato uma ameaça concreta. Aqueles que estavam na terra, mas não eram donos dela, apenas queriam usufruir do benefício da terra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Hanama comanderes. Durimihaya shokomandarabia sores. Para esse nível de conquista que Deus está te trazendo, se prepare, porque a ameaça vai aumentar. Para esse nível de conquista, se prepare, porque aqueles que estão em volta de você tentarão de todas as formas destruir o que Deus te deu. Mas enquanto o inimigo também se planeja de um lado, do outro lado Deus está dizendo assim: vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha, entra nesse arsenal de armas, entra aqui nesse quarto de armas, se prepara, se reveste, luta. Para cada tipo de ameaça do inferno, Deus já tem uma estratégia. Para cada tipo de investida do inferno, Deus está dizendo: antes que ele chegue, eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. E eu vejo Deus desfazendo aqui nessa noite ameaças. Eu vejo Deus desfazendo aqui nessa noite ameaças do inferno. Ele está dizendo: estou dando livramento. Tem escape e livramento. Se você recebe essa palavra, você levanta a sua mão e testifique essa palavra glorificando a Deus. A ameaça veio. Tobias, Sambalate, os amonitas, Gesem e tantos outros que estavam na terra, mas não eram dono da terra. Mas Deus mudou a estratégia. Olha, Neemias disse: não vamos parar de trabalhar. Tome aqui. Para uns ele deu lança, para outros ele deu espada, para outros ele deu escudo, para outros ele deu arco. Colocou em lugares estratégicos na muralha. E ele disse assim: a espada em uma mão, mas na outra continue trabalhando. Para conquistar a promessa, o segredo é não parar de trabalhar. Porque quando o teu inimigo vê o teu posicionamento, o que é isso, Elisama? Continuar trabalhando. No mundo espiritual isso é uma mensagem poderosa. O inimigo está dizendo: mesmo debaixo de ameaça, de crítica, ela não para de orar, ele não para de me adorar, ele não para de crer, ele não para de buscar. E quando você não para, a tua resistência, a tua resistência está trazendo aquilo que o céu já prometeu sobre a tua vida. Eu declaro nessa noite que aquilo que já foi liberado sobre a sua vida irá chegar até as tuas mãos, e nada irá impedir
também vai trazer. Arabaxema. Mas você precisa se posicionar e em vitória declarar: aquilo que é meu por direito, eu não abro mão. Se necessário for fazer acampamento, faz acampamento, mas protege aquilo que Deus te deu. Defende aquilo que Deus te deu. Não deixa os filisteus se andarem na tua terra, não. Deus está dizendo: eu estou contando contigo. Eu estou contando contigo. Reage. Reage, Rebarras. Vai ficar só assistindo de longe? O salmista disse assim, quando ele estava sendo perseguido pelos inimigos, a sua alma, ele dizia: eu estou cercado de todos os lados. Eu estou cercado de cima, de baixo, dos lados. É afronta. Mas no Salmo 92:10, ele vai dizer assim: tu me ungiste com óleo fresco e me levantaste na força de um boi selvagem. Tu me levantaste. O boi selvagem é um búfalo que você conhece hoje. E sabe por que ele disse e comparou com esse animal? Ele era pastor de ovelha, estava acostumado a ver leões, que é o primeiro predador na escala dos búfalos. Davi estava acostumado a presenciar tais cenas. Mas sabe por que ele se compara com o búfalo? Porque Davi descobriu que o búfalo, o boi selvagem, tem uma característica peculiar. Quanto mais ele corre do leão, ele começa a transpirar, igual eu estou aqui, ó. Ele começa a transpirar, suar bastante. Só que o suor do boi selvagem tem um detalhe: não sou apenas água, como eu estou aqui. Ele produz óleo. Então, quanto mais ele corria, mais óleo ele produzia. E quando os leões estavam com as patas em cima, ele se tornava escorregadio. Sabe o que Deus vai dizer aqui nessa noite? Em tempos de ameaça, corre para minha casa, corre para minha presença, corre para mim. Quanto mais você correr para Deus, mais óleo, mais azeite, mais óleo, mais azeite, mais óleo, mais azeite, mais óleo está sendo derramado. Recebe óleo, recebe azeite. Esse é o segredo. É correr para Deus. Deus te tornará escorregadio das mãos dos teus inimigos. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando e você crê recebendo. Deus te tornará. Deus te tornará escorregadio das mãos dos teus inimigos. Há um óleo descendo sobre a tua cabeça nessa noite. Há um óleo fresco, há uma unção fresca. Há um óleo fresco, uma unção fresca. Recebe em nome de Jesus. O inimigo vem de um lado, achando que você é uma presa vulnerável. Ele vai conhecer a força do teu Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é qualquer... Ah, meu Deus. Você não é qualquer coisinha, não. Você é bichinho de Jacó.
Você é amado, rebaixo canderes. Você é escolhido, rebacanderebiassorecia. O valente se diz valente, mas nessa noite Deus está dizendo: eu mostrarei ao valente quem é o grande. Eu mostrarei ao valente quem é mais valente. Deus vai se apresentar nesse nível de guerra. Olha o valente na casa. Olha o valente na casa. Olha o valente. Olha. O valente. O valente. O valente. O valente. Ele está quebrando cadeias nessa noite. O arco do inimigo está sendo quebrado. Amaia Soreres. Ai, irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Ai, mes. Duribianda raço. Iniribia chama na raço. Eu estou sentindo uma graça. Mas alguém está sentindo aí também? Tem mais alguém sentindo? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir você adorar. Eu sei quando Deus quer trabalhar. Eu sei quando Deus quer trabalhar. Ele está dizendo: Elisama, manda a minha igreja adorar. Harabash. O inimigo não tem poder sobre a tua família, diz o Senhor. Você é de Deus e o inimigo não toca. Enquanto eu corria de um lado para o outro, eu via Deus trazendo um cerco. Um cerco que começava daqui do altar e ia até a porta da igreja. É Deus dizendo: eu estou colocando um cerco de proteção em volta do meu povo. Há um cerco que te protege. Todo demônio que estava lá na tua casa, Deus está destituindo agora. Potestades e demônios, caiam por terra agora. Ai, ribia chama raçore de câmera berressa. Ai, na rabaxa cada. É cerco, é cerco, é cerco, é cerco, é cerco, é cerco. Arabaxê. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele quebra o arco, ele corta a lança. Levante as suas duas mãos aos céus. Não perca essa graça. Não perca essa graça. Você não tem noção, amém, do que Deus está fazendo aqui nessa noite. Vai ter testemunhos deste congresso. Prepara, porque vai ter culto de gratidão, diz o Senhor. Remarche. Vai ter testemunho, viu? Porque aquilo que o diabo estava colocando a mão,
Deus tirou a mão de cima hoje. Deus tirou a mão de cima hoje e colocou um cerco. Olhando para as muralhas de Jericó, aquilo que parece que não vai cair, Deus manda dizer: já caiu. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: aquilo que era intransponível, aquilo que era impossível, está caindo agora. Está caindo agora. Está caindo agora. 10 metros de altura, 6 metros de largura, 35 mil quilômetros quadrados. As muralhas de Jericó. É como você está hoje, olhando e dizendo: é impossível, é inacessível, é inalcançável, é intransponível. Mas sabe o que Deus manda dizer? Vem comigo, que eu te farei saltar muralhas. Eu te farei saltar muralhas. Eu te farei saltar muralhas. Não duvide do tamanho do teu Deus. Só parece, mas Deus já deu comando aqui nessa noite, já caiu. Já caiu. A muralha da depressão já caiu nessa noite. A muralha da decalaiastra, da escassez, já caiu por terra em nome de Jesus. A muralha das dificuldades já caiu também por terra. Deus está dizendo: eu te farei transportar acima das muralhas. Ah, meu irmão, o que o céu está me dizendo e liberando aqui, o meu desejo é que todos estejam entendendo e estejam nesse nível. Porque Ele está dizendo: Elisama, diga à minha igreja, Arthur, que está disponível. Ainda este ano de 2024, Deus te fará viver promessas que Ele te fez há muito tempo. Se prepara para de um dia para o outro você entrar em portas que pareciam intransponíveis. Alguém recebe? Se prepara para ver Deus trazer recurso para aquele projeto que parecia impossível. Ele está dizendo: é um novo tempo, é um novo tempo, o tempo é agora. Porque Deus falava comigo aqui: muitos dos meus filhos precisam me conhecer, o Deus dos impossíveis. Você não vai só conhecer Deus de ouvir falar, nem dos seus pais e os teus pastores falar. Você vai testemunhar o teu milagre. É para esse nível que Deus está te chamando nessa noite. E Ele diz: seja corajoso, seja corajosa. Não é coisa pequena não, é coisa grande. Eu aprendo com a vida de Josué que cada batalha exige uma estratégia diferente. Essa estratégia que Deus deu a Josué nunca mais se repetiu.
Mas então vou me entristecer, não. Porque você não tem que focar na estratégia, mas em quem deu a estratégia. E quem deu a estratégia é uma fonte inesgotável. Para cada batalha, irmãos, são armas diferentes, armaduras diferentes. E Deus está dizendo, aqui tem pessoas, Deus está conversando comigo aqui enquanto eu ministro. Aqui tem pessoas que estão vivendo um nível de guerra declarada do inferno. Sei que todos têm lutas, mas eu escuto de Deus que tem pessoas aqui que estão na mira do inferno. O inferno declarou guerra contra você e a sua casa. Mas Deus está dizendo assim: você precisa mudar de estratégia. Precisa aumentar o tempo de oração. Precisa aumentar o tempo de jejum. Por quê? Porque o gigante mudou, irmãos. Quando Davi foi ao encontro de Golias, ele era um adolescente, ele era um jovem, muito vigor, muita energia, muita força. Mas o tempo passa. Davi agora já é rei. Davi agora é velho e vai para o campo achando que tem o mesmo vigor do início do menino, querendo usar a mesma espada. Mas a Bíblia diz que Davi desceu para a guerra contra os filisteus, em 2 Samuel capítulo 5, 21. Mas ele estava cansado. Repita comigo, cansado. Pode ser melhor, irmãos, cansado. Porque lutar cansa, irmãos. E ninguém é o mesmo depois que sai de cada batalha, pastores. De cada batalha saímos com cicatrizes, deixamos coisas, mas ninguém tem o mesmo vigor no início. E aqui tem pessoas que não estão conseguindo sair dessa guerra. Entenda porque você está aqui. Porque você está usando a mesma estratégia e a mesma arma. O mesmo tempo de oração, 5, 10 minutos. Um jejum por mês e olhe lá. E você está aqui. E eu ouço você dizer para Deus: eu estou exausta. Você está aqui, remanerece. E eu escuto você dizendo para Deus: eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que quando Davi estava cansado na guerra, havia um outro gigante que era irmão de Golias, por nome de Isbi-Benob. Esse gigante era irmão de Golias, e ele não esqueceu do que Davi fez com seu irmão. E a Bíblia diz, não digo eu, que Isbi-Benob preparou uma espada nova. Repita comigo, a espada nova. Se até o inimigo faz espada nova, por que você quer ficar nessa guerra com a mesma espada? Se até o inimigo entende que você não é mais aquele crente novo convertido, já é um crente maduro, experiente. Se até ele faz uma arma nova, uma espada nova, ele com a espada nova, e tem crente tentando ainda com aquela faquinha ainda. Davi está lá com a mesma espada, aquela que destruiu Golias. Mas para essa guerra agora, ele não era mais o mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Quando ele está cansado, Isbi-Benob está espreito, observando e dizendo assim: não é mais o mesmo Davi. Não é mais jovem. Não é mais o mesmo. E quando ele está vulnerável, a Bíblia diz que Isbi-Benob vem com a espada nova para cortar a cabeça de Davi. Mas o mesmo texto diz assim: mas Zeruia, Abissai, filho de Zeruia, quando Isbi-Benob foi pegar a espada para matar Davi, a Bíblia diz que ele passa na frente de Davi e destrói o gigante.
Sabe o que significa o nome Abissai? Deus é. Você não entendeu. Davi estava vulnerável. Abissai aparece, destrói o gigante. Era Deus dizendo: Davi, você pode estar cansado, pode estar velho, mas tem um memorial diante de mim. Davi, seus joelhos podem não ser mais os mesmos de antes, teu vigor também não, rebacanderece. Mas ainda que esteja cansado, eu sempre levanto um Abissai para dar escape e livramento, porque Deus é, Deus é, Deus é, Deus é tudo o que você precisa. Até no seu momento de vulnerabilidade, até no seu cansaço. Porque, irmãos, se dependêssemos de nossas orações, ninguém estava mais aqui para contar a história. Mas a Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, a cada manhã. A misericórdia de Deus te abraça, a bondade de Deus te acompanha. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. É por isso que você permanece de pé. E é por isso que o diabo te odeia tanto. Porque ele te observa. E ele vê aquele dia que você deita na cama, dizendo assim: chega, acabou, vou desistir. E ele, que não é onisciente, está vendo você ali declarar: vou entregar cargo, não vou fazer mais, não participo mais, não trabalho mais, não canto mais, não prego mais, não faço mais. Aí o diabo está lá observando, dizendo: o crente cansou. Eu sabia, uma hora ia desistir. Mas a Bíblia diz, pastores, que a misericórdia de Deus não é como a chuva. A chuva tem a estação certa. A misericórdia é como orvalho. Repita comigo: orvalho. É isso que o diabo tem raiva. Porque o crente está ali para desistir. Mas enquanto você dorme, o orvalho da misericórdia recai sobre você durante o teu sono. E enquanto você dorme o sono do justo, deitou dizendo que ia desistir, de manhã levanta renovado, dizendo: desistir que nada, eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou reagir. É por isso que muita gente não entende que apesar de tudo, você continua de pé. Porque o orvalho de Deus está caindo sobre a tua vida todos os dias. O orvalho ninguém vê, mas a gente sente. Ninguém precisa ver o nível de proteção que Deus te dá. Basta você saber que você pode deitar fraco, mas vai levantar forte e fortalecido. Há um orvalho descendo sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Deus está dizendo assim: esse cansaço não vai te dominar, essa exaustão também não vai permanecer. Há um refrigério. Levanta a mão direita. Há pessoas aqui precisando de refrigério. Deus está dizendo assim: eu vou mudar a arma, eu vou mudar a estratégia. Recebe renovo e refrigério, recebe o orvalho que desce. Josué e o povo estão diante da muralha. Mas eu aprendo com Josué e digo para você: não seja você a muralha. Porque a muralha era de Jericó, não era Josué que era a muralha. Elisama, eu não entendi, eu vou rasgar. Não seja a sua própria muralha que te impede de viver e conquistar a terra prometida. Sansão, ele foi o seu maior inimigo, ele mesmo foi o seu maior inimigo.
não seja a sua própria muralha. Não seja você mesmo a barreira entre você e Deus para entrar na cidade, na terra prometida. Não seja como Sansão, mas seja obediente. A tua obediência a Deus, a tua submissão a Deus, te dará capacidade para você derrubar muralhas. E eu encerro aqui dizendo: as armas que Deus colocou na mão de Josué e o seu povo não eram carnais nem naturais, mas eram armas espirituais. A Bíblia me corrobora para atos proféticos. Quando Eliseu estava para morrer e o rei se apresentou diante dele, ele mandou virar para a janela do norte e disse assim: lance flechas. Era um ato profético. Quantas flechas ele lançasse, Deus daria vitória. E enquanto Deus ministrou essa palavra no meu coração, Deus me dizia: você vai fazer lá um ato profético. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. O ministério de louvor vem junto adorando.